Então, está mais focado nesta parte das gestantes, mas também tem outras áreas de foco com os pilates, também tem ajudado outras pessoas, outras áreas, sim. Sim, sim. Geralmente muitas pessoas, né, como os médicos têm indicado, então muitas pessoas que têm problema de coluna, que têm problema de tendinite, de artrose, né, e quando eu estava dando aula no Saldanha, lá eu tinha um grupo mais de pessoas, mais para o pilates clínico, então já era com indicação médica, né, então já era para tratar alguma coisa. Mas eu também, né, já dei aula aqui em Portugal para pessoas que são saudáveis e queriam melhorar sua performance em saúde. E outra coisa boa que eu faço também é o Personal Pilates, que é uma aula exclusiva para você, onde eu dou aonde você estiver. Então eu vou na sua casa, ou a gente faz num parque, eu tenho meus equipamentos, então coloco no carro e Leva a mochila às levo. costas, sim. Exatamente. Não tem desculpa para não praticar o Pilates e nem também cuidar da saúde. Eu falo, vou até você, gente. Aí o nome que eu dei pro programa foi Personal Pilates. Nós temos uma foto que vamos ver que também é sobre algo que nós estávamos aqui a falar. Vamos lá ver a foto. Isso, esse é do Mater Pilates. Que funciona. Que funciona em Linda Velha, lá no nosso espaço que a gente faz. E as turmas são reduzidas, são no máximo 3 grávidas por turma e é só voltado para grávidas. Mas tem também as outras turmas que é voltado para o público geral. Então, é só mesmo a da grávida que é diferenciado, porque é todo um trabalho diferenciado. E a gente recomenda que inicie o Pilates a partir do 2º trimestre de gestação, né? E com o aval do médico. E quem é que procura mais? As mães de primeira viagem, todas em geral? São mais as mães de primeira viagem, mas eu tenho recebido já a mãe que já vai para o 2º ou 3º filho. Às vezes elas também demoram, já chega com a gente já com 6º, 7º mês, aí já está pesada, já está com mais dores. O ideal realmente é quando passar aquele 1º trimestre e ter a indicação médica já começar, para poder a gente fazer um trabalho mais completo. Até porque dependendo do trimestre, por exemplo, o 2º trimestre a barriga já começa a crescer, né? Já tem essa questão toda postural lombopélvica e a gente consegue trabalhar desde o 2º trimestre a questão do pavimento pélvico. E aí preparando, ensinando exercícios para na hora do parto, junto com a respiração. Então, por isso que é importante a grávida chegar ainda com a barriga em crescimento, para que ela tenha, né, todo o período da gestação mais saudável, mais tranquilo. Mas assim, se a pessoa já chega já quase com 7º, 8º, a gente já faz um trabalho que ajuda, mas claro que tem mais efeito começando antes. E quais é que são as maiores vantagens de fazer pilates nesta altura? Bom, né, na gestação, de uma maneira geral, né, ele ajuda na questão das dores lombares, né, nessa questão da musculatura lombopélvica e também, ó, já a partir mais ou menos no 2º trimestre, entre 5º e 6º mês, as ancas também começam, né, a se Expandir. alargar, a se expandir. Então, a gente tem que trabalhar toda essa musculatura. Aí, já para o último trimestre, a gente trabalha bastante membros superiores e membros inferiores. E também a gente auxilia na questão do parto. Então, a gente ajuda na respiração, para que ela use a contração abdominal para ajudar na expulsão do bebê e também no relaxamento, né, que ainda tem isso. E aí, já no pós, né, dependendo de como foi o parto, Quanto tempo depois é que podem voltar a fazer olha, as geralmente aulas? volta depois de uns 2, 3 meses, depende de cada caso, né, tem gente que, dependendo do parto, se recupera mais rápido e já pode voltar, mas aí vai depender também da questão do médico e da gente fazer uma reavaliação para ver também se tem diástase, né, abdominal, se a musculatura ficou um pouco afastada ou não. E também ele vai ser muito benéfico, aquilo que eu já tinha falado antes, na questão do estresse mesmo, que a gente sabe que o pós-parto tem aquela gama de hormônios e aí a mãe não consegue dormir direito, até adaptar o bebê a uma rotina de dormir, né? E ela às vezes fica com noite sem dormir, ele Depois tem acorda de stress e depois é noite. uma volta, uma volta. Exatamente. Então, ele ajuda muito, mas a questão para ela retornar é mais ou menos por aí, geralmente uns 2, 3 meses no máximo. Quanto mais rápido ela puder voltar também melhor, isso vai depender da avaliação, né, e da indicação médica. Mas é importante ela continuar assim um trabalho no pós-parto. E quais é que são as maiores dúvidas que as grávidas costumam ter? Porque as grávidas têm sempre muitas dúvidas e cedo a que as apresentam.
Sim, a maior parte é a questão do parto, na hora do parto, né? Ai, como eu posso respirar, como eu posso contrair, né? E também depois, ai, quanto tempo eu vou estar com o meu corpo? Pergunta todos, Eu sim. sempre costumo falar, gente, o período gestacional são 9 meses, então foram 9 meses de transformações, tanto biomecânicas, fisiológicas e anatômicas. Então, o corpo também demora um certo tempo para ir voltando. Mas se a gente fazer a atividade física já desde o início da gravidez, ter toda essa preparação, o pós-parto, a recuperação também vai ser mais rápida. Por isso que é importante fazer desde o princípio ali, do início, até ter o bebê e depois continuar, entendeu? Qual tem sido o feedback por parte daquelas grávidas que têm acompanhado e as pessoas que têm feito estas aulas? O feedback é extremamente positivo, principalmente nas questões das dores, né? Nas dores lombares, que são as que... Eu tenho uma aluna minha, que ela é minha amiga, né? É uma fofa, e ela fala, ai, como tu melhora agora com essas dores, então, porque eu ajudo a alongar, eu dou orientação até na hora de dormir. Né? Porque vai crescendo a barriga, daqui a pouco nem de lado consegue, como que eu vou dormir? Mas é muito positivo o feedback, questão de alívio das dores, alívio da ansiedade também. Porque como a gente está ali naquele momento, é uma hora que a gente fica ali conversando, exercitando, e aí com a respiração eu até ensino assim, olha gente, se vocês estiverem um pouco ansiosa, porque é normal, né? É muito hormônio, é uma ansiedade, ainda mais para quem vai ser mãe pela primeira vez, vai ver o quarto, tem que fazer isso, e tá Muita coisa a ansiosa, é acontecer, muita sim. coisa acontecendo, né? Então ele ajuda também nessa questão da ansiedade, né? Porque tem a parte da respiração, então ajuda a aliviar um pouco essa ansiedade, um pouco o estresse. Então, o feedback está sendo muito positivo, tanto das mães de primeira viagem, quanto das que já foram mães e que não tinham feito Pilates antes. Consegue sentir um pouco a diferença, sabe? Bem bom. Quanto tempo é que é a aula? Como é que funciona a aula? 1 hora, geralmente aula de 1 hora. E aí eu recomendo, dependendo do plano que ela, né, que a grávida escolhe, tem plano de 1 vez na semana ou 2 vezes na semana. E aí eu tô agora, para melhorar ainda mais esse projeto para as grávidas, eu estou montando uma série de workshops em que provavelmente vai começar a ter todo mês uma roda de conversas entre as gestantes. E aí eu vou convidar amigas minhas, terapeutas, profissionais, por exemplo, psicóloga, né, ginecologista, obstetra, para a gente ter um momento ali, como elas já vão se conhecer pelo próprio grupo, né, do Pilates ali, elas vão se conhecer e aí podem trocar ideias com as outras mães. E aí eu também penso em convidar doulas para dar algumas dicas na hora do parto, cuidados, por exemplo, com o seio, né, na hora da amamentação. Então, é um projeto que eu ainda eu digo que ele está aqui, ele está ainda na minha barriga. Sim. E que quando ele começar os workshops é que ele vai nascer, então, para ficar bem melhor. Então, estas aulas que dá também em particular, estava a referir, que se as pessoas quiserem podem ter essa parte, como é que funciona toda essa parcela das aulas particulares? Isso. Aí nas aulas particulares, geralmente a pessoa entra em contato comigo, ela já me fala, né, por telemóvel ou por e-mail, enfim, ou por mensagem no Instagram, qual o objetivo dela. Geralmente eu vou na casa da pessoa, né, faço uma avaliação e ela me fala o que ela quer, se é mais um pilates clínico, se ela quer um pilates mais para melhorar mesmo a performance em saúde. E aí, geralmente, o personal pilates é 2 vezes na semana. Então, eu vou até a casa da pessoa, ou tem gente que prefere que a gente se encontre no parque. Como eu tenho todo o meu material, então eu levo, né, o tapete, levo as coisas. E eu faço também 1 hora de aula, né, e a pessoa paga por mensalidade também, que nem no Pilates, né, no local que eu atendo. E quem é que procura mais esse tipo de modalidade? Velhos, mais novos? Não, são mulheres, sabia? Mulheres de 30 a 45 anos que têm me procurado mais para essa modalidade. Né? Porque, assim, eu tenho uma aluna que ela até fala, ele é tão gostoso quando você vem aqui, que aí eu vou para casa dela. Tem essa que eu atendo 3 vezes na semana. Eu vou bem cedo na casa dela, já começo o dia com Pilates. Tem gente que prefere no final da tarde. Então, dependendo também como eu tenho as aulas em grupo no espaço, né? Dependendo do meu horário, eu vou encaixando ali. Mas é uma coisa que eu vou até o cliente e as pessoas gostam muito. Às vezes já estão no conforto da sua casa, ou então, não, vamos fazer hoje a aula no parque. Aí eu vou para o parque, faço a aula, então é bem legal. E como é que acha que têm chegado mais pessoas até si? Passa a palavra, redes sociais?
Olha, tá sendo mais indicação, né, de pessoas que já fizeram alguma coisa comigo e também rede social, no Instagram, principalmente. E até porque como eu falo muito do Pilates no Instagram, né, eu sempre estou colocando algum vídeo, explicando os benefícios, o porquê, então também tem me trazido resultados positivos. E nas redes sociais, quais é que são as dúvidas que colocam em relação aos pilates e em relação àquilo que faz? A dúvida é geralmente assim: "Ai, mas será que eu vou melhorar?", tipo, por exemplo, se for uma dor, né, "Será que realmente Pilates ajuda?". Aí eu explico, ou então: "Ai, eu já fiz muitas coisas, já fiz muito tratamento, não melhoro". Ou então tem gente, por exemplo, tem gente que já me procurou que gosta de corrida de rua. E aí queria: "Ai, você pode me dar umas dicas? Posso fazer algumas aulas para melhorar a questão, né, da minha postura na corrida, da minha pisada durante a corrida, como que eu respiro", porque a gente sabe que até a respiração durante a corrida É complicadíssima. é complicadíssima. Então, como o Pilates trabalha muito com isso, o pessoal pergunta, assim, sabe, mas é mais realmente, assim, as pessoas me procuram mais pela questão clínica, ainda é mais pela questão clínica. E quais é que têm sido os maiores desafios de trabalhar nesta área? Olha, eu não diria desafio, mas a gente tem sempre que estar em constante estudo, né? Porque o método ele tem aquela base, mas está sempre em constante, né, evolução e transformação. E cada vez mais as pessoas elas buscam e estão mais informadas, então você tem que saber do que você está falando, você tem que trazer essa confiança para o seu cliente. E, por exemplo, eu que estou há um ano aqui, ainda tive, né, a questão de ser estrangeira e tudo, né, de conhecer um país, de entender como é o público português, porque é diferente do público brasileiro, né, e aí também tem que entender as faixas etárias e tudo. Mas eu não diria desafio, acho que são coisas que me motivam a ser melhor cada vez mais, a estudar mais, a entender mais e ter aquele olhar diferenciado. Eu sempre falo que não só a fisioterapia, mas nada é receita de bolo. Então, por exemplo, se eu tenho duas pessoas que têm uma artrose no joelho, eu não vou fazer o mesmo exercício necessariamente para as duas pessoas, porque cada pessoa tem um condicionamento físico diferente, tem um histórico de saúde diferente. Então, acho que a diferença está aí, a gente conseguir ter esse olhar mais clínico, mas aquele olhar também, como é que eu posso falar? Diferenciado. Olhar aquela pessoa que está me procurando, entender por que ela está me procurando, como que é a questão de saúde, se já fez antes, se nunca fez, se está numa fase aguda, numa fase crônica, né, de alguma patologia. Então, acho que isso, sim, é uma coisa que a gente tem que, nós profissionais, né, da área da saúde, que lidamos com a questão da promoção da saúde, com a reabilitação e com a prevenção, a gente tem que ter esse olhar de global. E também a gente tem que se atentar para a questão emocional da pessoa. Porque muitas vezes você pode ter a melhor técnica, você pode fazer a melhor aula de Pilates, você colocar, sabe, mas aí a pessoa fala: "Ai, mas eu não estou conseguindo melhorar". Aí você pergunta: "Como você está? Está passando por algum problema?". A gente sabe que tem a questão da psicossomatização. Então a gente não pode mais só ver a parte física em Tem que estar si. tudo ligado. A gente tem que estar tudo ligado, né. Quantas vezes eu via que o meu aluno, principalmente personal pilates, que eu tenho aquela oportunidade de estar só com a pessoa, né, eu falo: "Não, espera aí, vamos agora fazer um pouco de respiração, fecha os olhos", né, fazer tipo uma meditação, não deixa de ser uma meditação. E aí a pessoa se acalmou, porque estava com problemas no trabalho, com problema familiar, e isso afeta na hora da execução do movimento, na qualidade do movimento e até também no resultado, né. Afinal, eu quero que o meu cliente, meu aluno, enfim, meu paciente, ele tenha um resultado, eu não quero que ele fique dependente de mim a vida toda, eu quero que ele pegue alta, que ele melhore, a não ser que seja por uma questão fitness e tudo, mas se ele tem uma patologia e eu quero que ele melhore, mas aí eu também tenho que ver toda essa questão, né. Por exemplo, no Brasil eu fazia muito isso, muito trabalho em conjunto com psicólogos, porque eu via que às vezes eu não conseguia, dar alta para o meu E é preciso haver paciente. uma entreajuda. E aí eu sempre indicava: "Olha, eu vou te indicar para o psicólogo", e fazia esse trabalho em conjunto. Então é a questão da equipe multidisciplinar.